pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Nessa videoaula a gente vai iniciar a unidade 2, que a gente vai estudar polinômios e equações polinomiais. Bem, agora a gente vai praticamente definir e fazer uma revisão do que vocês já sabem fazer, de somar, subtrair, multiplicar polinômios, relembrar o que é valor numérico, o que é raiz, e vamos também relembrar a divisão pelo método da chave. Bem rapidamente, tá? Que na próxima videoaula a gente vai aprender um novo método para efetuar algumas divisões de polinômios, um método bem mais prático, que é o que a gente vai utilizar ao longo do curso. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, relembrando aqui, o que é um polinômio p de x? Por exemplo, 3x² mais 5x mais 1. Isso aqui é um polinômio de grau 2, tá? Se eu escrevesse aqui mais 0x², por exemplo, isso não torna esse polinômio de grau 3. Por quê? Quem está multiplicando aqui o x² é 0. Escrever isso ou não escrever nada dá no mesmo, tá? 0 vezes x² é 0. Então, na verdade, ele continua sendo isso aqui, tá? Ele continua sendo um polinômio de grau 2. Bem, vou chamar aqui um segundo polinômio, P2 de x igual a x menos 7. Isso aqui é um polinômio de grau 1, tá? O expoente do x aqui é 1. Esse mais 1 e esse menos 7 aqui, eles não têm x sendo multiplicado, tá? A gente chama eles de termo independente, é o termo independente de x. Se você quiser somar p de x mais p2 de x, vocês já sabem fazer isso, né? A gente vai somar os termos de mesmo grau. Então, 3x² você soma com alguém que tem aqui de x², se tiver. Nesse caso, não tem. Então, 3x² mais 0x² vai dar o próprio 3x². Agora, o termo de grau 1 desse é o 5x. O termo de grau 1 desse é 1x. Então, 5 mais 1 dá mais 6x. E o termo independente aqui é mais 1, aqui é menos 7. Então, mais 1 menos 7 vai dar menos 6. E a gente obteve aqui um novo polinômio, tá? Que é o P mais P2. Gente, relembrando também o seguinte, quando a gente soma dois polinômios ou subtrai, o grau do novo polinômio é o maior grau entre eles. Quando a gente multiplica, lembra, na multiplicação faz a distributiva. Então, a gente teria que fazer a distributiva 3x2 vezes x, que daria 3x². Tá? Então, já ia aumentar o grau. O grau na multiplicação é o grau desse mais o grau desse. Porque quando a gente multiplica, ó, 3x² vezes x dá 3x². A gente faz x² vezes x, né? Repete a base e soma o expoente. Então, 2 mais 1 vai dar expoente 3. E assim por diante, vocês já sabem fazer isso, a gente não vai perder tempo fazendo. O que talvez vocês não lembrem é o método da chave, né, para fazer divisão de polinômios. A gente vai aprender na próxima videoaula o método do Brio-Ruffini, que a gente vai efetuar a divisão de polinômios por polinômios de grau 1 de uma forma mais prática, tá? Esse método é o que a gente vai usar ao longo do curso para fazer a fatoração de polinômios. Então, a gente vai ver alguns conceitos. E o nosso objetivo final vai ser fatorar polinômios. Por exemplo, deixa eu inventar um outro polinômio aqui. Eu vou chamar ele de h de x, tá? Se eu apresentasse para vocês esse polinômio assim, ó, x mais 1, que multiplica x² menos 2x menos 3. Tá? Apresentei assim. Se você fizer essa distributiva, o que você vai encontrar? H de x... Quando você multiplicar x vezes x² vai dar x². Depois, x vezes menos 2x vai dar menos 2x². Depois, x vezes menos 3 dá menos 3x. Então, o x eu já multipliquei com todo mundo. Agora, eu vou multiplicar o mais 1. Mais 1 vezes x² vai dar mais x². Depois, mais 1 vezes menos 2x vai dar menos 2x. E mais 1 vezes menos 3 dá menos 3. Então, na verdade, o meu h de x, gente, é x². Termo de grau 2 tem o menos 2 aqui com mais 1 aqui. Então, menos x². Termo de grau 1, menos 3 com menos 2. Então, vou ter menos 5x.
E termo independente só tem esse aqui, menos 3. Gente, esse h de x é igualzinho a esse aqui, tá? Esse daqui está escrito como uma multiplicação de dois fatores. Ele já é uma forma fatorada desse cara. Dá para fatorar mais ainda, porque esse aqui de grau 2 eu consigo fatorar na multiplicação de 2 de grau 1. Tá? E aí, gente, se eu perguntar para vocês assim, quais são as raízes desse polinômio? Aqui. Poxa, não sei, é grau 3. Se você olhar ele nesse formato, quais são as raízes desse polinômio? Bem, aqui eu tenho um valor A vezes um valor B. Encontrar a raiz é igual a 0, né? A gente sabe que A vezes B só dá 0, gente, ou se o A for 0, ou se o B for 0. Então, o que quer dizer isso? A raiz de h de x, que é igualar isso a 0, vão ser os valores que zerarem esse cara e os valores que zerarem esse cara. E aí eu sei calcular, porque eu sei achar a raiz desse, que é menos 1, e a raiz desse aqui, basta eu fazer a fórmula de Bhaskara que eu encontro. Então, nessa forma, eu conseguiria achar as raízes desse, olhando ele neste formato. Tá? Então, seja grau 3, seja grau 4, seja grau 5. O nosso trabalho aqui, a gente vai desenvolver alguns raciocínios, a gente vai falar de alguns teoremas, mas o nosso resultado final vai ser o quê? Eu vou pegar uma equação polinomial de qualquer grau e serei capaz de encontrar todas as raízes dela. Como? Fazendo a fatoração. Eu vou fatorar. Ó, essa aqui é grau 3, né? Aqui está escrito como uma multiplicação de um termo de grau 1 e um termo de grau 2. Eu já consigo achar as raízes assim, tá? Porque eu sei achar as raízes desses dois. Mas eu posso fatorar esse cara aqui ainda na multiplicação de 2 de grau 1. E aí, um grau 3, eu teria 3 parcelas sendo multiplicadas de grau 1. Um de grau 4, eu consigo escrever como 4 parcelas sendo multiplicadas de grau 1. Ou 2 de grau 1 com uma de grau 2, ou até 2 de grau 2. Não tem problema. O importante para a gente no final vai ser encontrar as raízes, tá? Então, tudo que a gente vai estudar aqui vai ser para a gente chegar nesse ponto. E relembrando aqui, gente, assim como com números, eu vou usar números primeiro, tá? Porque o raciocínio é o mesmo. Olha só, 6 a gente sabe que é 2 vezes 3. Gente, isso aqui é a fatoração do 6. 6 é igual a 2 vezes 3. Se eu colocasse aqui o 7, ó, eu poderia falar que 7 é 2 vezes 3 mais 1. Isso é verdade, tá? Mas isso aqui não é uma fatoração do 7. Para ser fatoração só pode ter multiplicação. Aqui, gente, ocorre a mesma coisa. Se esse h de x fosse essa multiplicação e se aqui ainda tivesse mais qualquer valor, que não seja 0, né? Mais 7. Isso aqui já não é mais a fatoração. Achar as raízes desse cara com esse mais 7 não vai ser as raízes desse e as raízes desse. Tudo bem? Então tá, só queria explicar isso, para relembrar aqui. E como é que a gente pode encontrar isso? Ó, se eu pegasse o 6 e dividisse por 2, eu encontro 3 como resposta e resto 0, né? Ó, 6 dividido por 2 dá 3 e o resto é 0. Poderia ser o contrário, ó, 6 dividido por 3 dá 2 e o resto é 0. Então, para ser uma fatoração, esse resto tem que dar 0. E esse raciocínio também vai se manter aqui para os polinômios, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você pegar um polinômio aqui e dividir ele por um fator de grau 1 e o resto der 0, você achou uma fatoração para esse polinômio, tá? Vamos usar esse caso aqui como teste, só para vocês verem, e a gente aproveita para relembrar o método da chave de divisão. Eu vou apagar aqui, vamos vir para cá. Olha só. Então, vou pegar esse h de x nesse formato, tá? Finge que eu não conheço isso aqui. Então, vou pegar aqui. X ao cubo menos x ao quadrado menos 5x menos 3. Realize a divisão desse polinômio pelo polinômio de grau 1, x mais 1. Vamos fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai relembrar como que faz a divisão pelo método da chave. Então, a gente escreve na ordem decrescente, tá? Do grau, que já está arrumadinho, tá? Mas finge que aqui o menos x ao quadrado estivesse na frente do x ao cubo. Você tem que botar nessa ordem aqui, decrescente do grau. E aqui, idem para o polinômio que você vai dividir. Também tá, ó, grau 1 e esse aqui é o grau 0, né? E aí, como é que a gente divide? A gente vai pegar o termo aqui de maior grau, que é x ao cubo, e vai dividir pelo termo de maior grau aqui.
que é x. Então, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Agora, gente, a gente vai multiplicar por esses caras aqui e vai voltar para cá, trocando o sinal, que é exatamente a mesma coisa que a gente faz aqui. Aqui a gente faz 3 vezes 2 dá 6, passa para cá menos 6, subtrai 6 menos 6, resto 0. Só que a gente já faz no automático, tá? Mas a lógica é essa. Então, a gente vai multiplicar x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Então, vem para cá, menos x ao cubo. Agora, tem que fazer vezes esse outro aqui também. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado, vem para cá, menos x ao quadrado. Gente, esse primeiro aqui sempre vai cancelar, tá? Mais x ao cubo menos x ao cubo, 0. Sempre vai acontecer isso. Esse segundo aqui, não, pode vir a cancelar ou não. Nesse caso, não cancelou. Menos x ao quadrado menos x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Aí agora eu vou repetir o que ainda está aqui. Menos 5x menos 3. Aí eu vejo, é possível ainda dividir? Menos 2x ao quadrado, eu consigo dividir por x? Consigo. Sempre que esse grau aqui for maior ou igual ao grau desse, você consegue dividir. Então, menos 2x ao quadrado dividido por x vai dar menos 2x. Aí vamos fazer a mesma coisa, vamos multiplicar esse cara por esse e passar para cá invertendo o sinal. Então, menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. Inverte o sinal, mais 2x ao quadrado. Tá vendo que vai cancelar de novo? Sempre acontece isso. E aqui dá menos 2x, vem para cá, mais 2x. Então, vamos somar aqui. Aqui deu 0, sempre vai dar. Menos 5x mais 2x dá menos 3x. Eu ainda tenho ali menos 3. Dá para dividir, gente? Dá porque o grau é igual. Até o grau ser igual, dá. Então, menos 3x dividido por x vai dar menos 3. Multiplica aqui, menos 3x vem para cá, mais 3x. Menos 3 vezes mais 1 dá menos 3, vem para cá, mais 3. E olha o que aconteceu aqui, gente. Zerou e zerou. Ou seja, o resto é 0. Então, isso quer dizer que esse cara é igual a esse vezes esse, mais 0. Tá? Do mesmo jeito que o 6 é 2 vezes 3, mais 0. Você não precisa botar o mais 0, né? O 7, gente, se a gente dividisse o 7 por 2, ó, dá 3. 2 vezes 3, 6, passa para cá, menos 6. O resto é 1. Tá vendo? Então, 2 vezes 3 não é uma fatoração do 7. 7 é 2 vezes 3 mais 1, tá? O fato de ter dado 0 aqui quer dizer que eu encontrei uma fatoração para esse cara. Então, a gente já sabia porque a gente chegou nele partindo disso, fazendo essa distributiva, tá? Mas normalmente você não vai ter isso aqui. E aí, gente, o que eu queria mostrar aqui era, primeiro, relembrar o método da chave. E, em segundo, eu queria justamente concluir isso aqui, ó. Se x mais 1 é um fator aqui, né? Eu já tinha explicado das raízes. Eu falei o seguinte, a raiz desse cara aqui, raiz de x mais 1, vou pegar essa raiz que é fácil da gente fazer de cabeça, dá menos 1. Ela também é raiz desse h de x. Vamos testar, ó. Menos 1 ao cubo dá menos 1, menos 1 ao quadrado dá mais 1, menos 5 vezes menos 1 vai dar mais 5, menos 3. Quanto que vai dar essa conta? Ó? Menos 1 dá menos 2. Mais 5 vai dar mais 3. Mais 3 menos 3, 0. Realmente foi raiz, tá vendo? Então, gente, realmente funcionou, né? Ou seja, o valor que é raiz aqui desse fator também foi raiz aqui do h nesse formato, tá? O que eu calculei aqui, eu não botei, foi o h de menos 1, né? Que é substituir o x aqui por menos 1 e fazer essa conta, que deu 0. Então, gente, eu só queria fazer um panorama inicial para vocês entenderem o que a gente vai estudar. Queria relembrar esse método da chave. Vou deixar exercício lá para vocês fazerem disso, tá? A próxima aula a gente já vai começar a utilizar o método do Brio-Ruffini. Não vou fazer ele agora não, tá? Eu quero continuar explicando algumas coisas aqui. Eu vou usar esse h de x aqui mesmo, para a gente poder ver uma definição formal, né? Do polinômio. Relembrar aqui esses coeficientes. Olha só. O termo independente de qualquer polinômio, a gente vai chamar ele de A0, tá? Então, termo independente, aqui é o menos 3. Então, A0 aqui é o menos 3. O coeficiente de grau 1, a gente chama de A1.
Então, quem é o coeficiente de grau 1? É quem multiplica o x, que é x elevado a 1. Nesse caso, é o menos 5. Tá? O coeficiente de grau 2 a gente chama de A2, o coeficiente de A3 a gente chama de A3, o coeficiente do termo x à quarta a gente vai chamar de A4 e assim por diante, tá? Então, o A2 aqui é menos 1, o A3 aqui é mais 1. O A4 aqui é 0, tá? O A5 é 0 e assim por diante. Bem, vamos então só definir rapidamente uma equação geral para o nosso polinômio, usando essa nomenclatura. Então, vamos lá, gente. Ó, toda equação que pode ser escrita nesse formato, ó, aqui tem o A0, o termo independente, o termo de grau 1, o coeficiente dele eu chamei de A1. Aqui não está aparecendo, mas tem o A2 vezes x ao quadrado, e aí vai subindo, subindo até um grau n, tá? Então, AN é o coeficiente de x elevado a n. Então, toda equação que pode ser escrita dessa forma é chamada de equação polinomial na variável x, com x pertencente aos complexos. O que mudou agora, gente, é que antes a gente só tinha raiz real. Agora pode ter raiz complexa, tá? A variável x, não só como raiz, ela pode ser um número complexo. O n, que é o expoente, continua sendo um número natural, tá? Então, você tem expoente 0, expoente 1, expoente 2, expoente 3, só número natural. E esses coeficientes que eu chamei de AN-1, até vai diminuindo, até o A1, A0, são os coeficientes dos termos de grau n, n-1, até o grau 1 e o grau 0, respectivamente, que foi o que a gente já explicou. E A0 é chamado de termo independente. A gente viu também grau de polinômio, a definição dele é a seguinte: o maior grau de x com coeficiente não nulo é chamado de grau de polinômio da expressão. Então, aqui alguns exemplos, ó, esse aqui tem grau 1, esse aqui tem grau 2, esse aqui ó, tem grau 5, está fora da ordem, não tem problema. O maior grau de x com coeficiente não nulo, o que quer dizer isso? Ó, o coeficiente aqui é 2, não é 0. Então, o grau vai ser 5. Bem, agora exemplos de equações que não são polinomiais. Essa daqui, por exemplo, não é uma equação polinomial. Por quê? Porque aqui eu tenho um grau negativo, um expoente negativo. Isso não pode acontecer, o expoente é um número natural, tá? Então, da mesma forma, ó, 1 sobre x também não pode ocorrer. X no denominador nunca pode ocorrer. Por quê? Um x no denominador é a mesma coisa que um expoente negativo. 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Tá? Raiz de x também não pode. Raiz de x é x elevado a meio. Esse expoente aqui não é um número natural. Gente, raiz no coeficiente pode ter, tá? Por exemplo, poderia ser raiz de 2 vezes x ao quadrado. Aí seria uma equação polinomial. Tá? O coeficiente pode ser qualquer número. Isso aqui também não pode ocorrer, ó. Isso aqui também não é uma equação polinomial. O x está no expoente. Isso é uma exponencial. Tudo bem? Gente, só uma coisa que eu acabei trocando aqui as definições. Eu falei o tempo inteiro em equações polinomiais. O formato que eu estou aqui não é igualado a um número. É um p de x igual a uma lei de formação, tá? Então, aqui são polinômios, no caso. Equação polinomial, se você pegar essa expressão e igualar a 0 ou igualar a 1, tá? Só para ficar formalmente correto. Mas o raciocínio é equivalente para ambas as coisas. Bem, gente, se a função for p de x igual a 0 para todo x real, a gente chama isso de função polinomial identicamente nula. Não definimos grau para essa função polinomial identicamente nula, tá? Ela não possui grau. Agora, se for p de x igual a 7, por exemplo, a gente fala que tem grau 0. Vamos definir isso aqui também, então. Se p de x for igual a 0 com a 0 diferente de 0, ou seja, se p de x só tiver o termo independente e esse não for nulo, diremos que o grau do polinômio é 0. Então, exemplos. P de x igual a 9, p de x igual a menos 5, q de x igual a 2 mais i, tá? Tem grau 0. Ah, professora, 2 mais i, aqui não tem, ó, o polinômio é em x, não tem x em lugar nenhum, então isso aqui é o termo independente, tá? Que a gente pode ter nesses coeficientes, a gente pode ter números complexos, tudo bem? Relembrando aqui uma outra definição que a gente já viu, de raiz, né? Dizemos que alfa é raiz de um polinômio se p de alfa for igual a 0. Bem, vamos ver agora esses dois exercícios. Esse daqui eu vou fazer com vocês. Esse daqui eu vou deixar vocês fazerem, tá? Eu vou explicar e vou deixar o gabarito para vocês tentarem fazer aí. Então, vamos lá. Dado um polinômio p de x, essa expressão aqui, com m um número real,
discuta o grau de P de x. Olha só, gente, o polinômio é em x, não é em m, tá? Então, aqui eu tenho um valor que multiplica x ao cubo, ou seja, esse aqui é o coeficiente A3, que é o coeficiente do x ao cubo. Aqui eu tenho um outro valor que multiplica x ao quadrado, ou seja, eu tenho o A2 é m mais 1, tá? Aqui eu tenho o menos 1 vezes x, o A1 é menos 1, e o termo dependente que é mais 4. O que é discutir o grau de P de x? Gente, se aqui no lugar de m ao quadrado menos 1 tivesse um valor, por exemplo, 7x ao cubo, o grau desse polinômio seria 3, tá? Porque aquele coeficiente 7 não é um valor nulo. Como eu tenho um m ao quadrado menos 1 e sei que o m pode ser qualquer número real, então esse grau desse polinômio pode ser 3 em alguns momentos e pode vir a não ser 3, tá? Quando que ele não vai ser 3? Quando isso daqui for zero. Se zerar, dependendo do valor de m que eu jogue aqui, se zerar isso, por exemplo, m igual a 1, fica 1 menos 1 dá zero, né? Isso aqui não vai ter grau 3. Isso aqui vai ser multiplicado por zero e vai sumir. E aí, qual vai ser o grau dele? Aí você vem aqui. Bem, eu usei qual valor que eu usei aqui? Usei o 1, né? Aí aqui ia ficar 1 mais 1. Então, eu teria 2x ao quadrado. Então, aqui não seria zero. Então, o grau, nesse caso, seria 2. Tá? Então, discutir o grau do polinômio é falar isso. É você escrever todas as possibilidades de grau que a gente vai ter para esse cara. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente começa? Você sempre vai pegar a expressão aqui que está multiplicando o termo de maior grau, tá? Nesse caso, m ao quadrado menos 1. E aí a gente vai descobrir quais valores quiseram isso. Então, basta pegar essa equação, igualar a zero e resolver. Nesse caso, vai ficar m ao quadrado igual a 1, que tem dois valores. Mais 1, que a gente já tinha até achado, e também tem o menos 1, tá? Então, gente, olha só, o que eu descobri com essa conta? Apenas no mais 1 e no menos 1, que isso aqui vai ser zero, tá? Então, eu já posso escrever a primeira linha da minha resposta, que é o seguinte, vamos excluir esse cara. Se o m não for 1 e não for menos 1, eu sei responder qual é o grau, vai ser 3, tá? Então, se m diferente de 1 e m diferente de menos 1, o polinômio será do terceiro grau, tá? Gente, aqui eu já varri quase todos os reais. Ele é grau 3 sempre que o m não for 1 e não for menos 1, tá? Só falta você responder duas coisas. Qual é o grau dele quando o m for 1 e qual é o grau dele quando o m for menos 1. Porque para todos os outros valores, o grau vai ser 3. Ah, se o m for 7, o grau é 3. Se o m for raiz de 57, o grau é 3. Se m for 1 milhão, o grau é 3, tá? A única coisa que não está escrito nessa linha é m igual a 1 e m igual a menos 1. E é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que colocar mais duas linhas aqui explicando o que acontece no m igual a 1 e no m igual a menos 1. Então, para o m igual a 1, gente, vamos lá. Aqui zerou. Essa conta aqui vai ficar 1 mais 1, vai ficar 2. 2x ao quadrado, o grau do polinômio vai ser 2, tá? Então, se m igual a 1, o polinômio será do segundo grau. Agora, o menos 1, vamos lá. Aqui vai zerar. Aqui, gente, olha o que vai acontecer. Menos 1 mais 1 vai zerar também. Então, para m igual a menos 1, esse termo não existe, esse termo não existe. O polinômio vai ser igual a menos x mais 4, ou seja, ele vai ser de grau 1. Então, se m igual a menos 1, o polinômio será do primeiro grau. E aqui acabou, gente. Acabou o problema. A resposta são essas três linhas. Se aqui tivesse excluído só um valor, se não fosse uma equação de segundo grau, se fosse uma equação do primeiro grau, se fosse só m menos 1, você só ia excluir o mais 1. Aí aqui só teria mais uma linha, tá? Se aqui fosse grau 3 e você tivesse que excluir 3 valores, aqui você ia ter que ter mais 3 linhas explicando o que acontece em cada um daqueles valores que você excluiu. E assim por diante. Bem, gente, vou deixar isso aqui para vocês, ó, calcule os valores de ABC para os quais o polinômio, esse polinômio, seja nulo. Qual é o raciocínio disso? O que é o polinômio nulo? É p de x igual a zero, tá? Aqui, ó, quem é o A2, o coeficiente do x ao quadrado? A mais B. Quem é o A1, coeficiente do x? A menos B menos 4. E o termo dependente é B mais 2C menos 6. Para isso tudo dar zero, tá? O que acontece? O coeficiente do x ao quadrado tem que ser zero
o coeficiente do x tem que ser 0 e o termo dependente tem que ser 0, porque aí vai dar P de x igual a 0, tá? Então, o que você tem que resolver aqui? A mais B igual a 0, A menos B mais 4 igual a 0 e B mais 2C menos 6 igual a 0, tá? Tá aqui a resposta que você vai encontrar, ou seja, você vai resolver esse sistema aqui. São essas 3 equações igualadas a 0, tá? Esse é o gabarito, gente, para vocês tentarem fazer. Vocês já aprenderam métodos para resolver sistema. Quem preferir isolar e substituir, pode fazer. Quem preferir escalonar, pode escalonar. E você vai chegar nesse gabarito, tudo bem? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Tentem fazer as atividades propostas e até um próximo vídeo. Tchau, tchau e bom estudo a todos.